professores! Eu sou a Mariluce, tenho mestrado em Letras e sou professora de língua portuguesa. Além disso, eu atuo na formação de professores desde 2014. Hoje nós iremos iniciar o estudo dos descritores do SAEB. Então, para início, nós iremos focar no tópico procedimentos de leitura. E hoje nós vamos trabalhar com o primeiro descritor desse tópico, que é o descritor de localizar informações explícitas em um texto. Então, vamos ao estudo. Então, vamos iniciar com o primeiro descritor, localizar informações explícitas em um texto. Então, o que é que significa isso? Que aqui o aluno ele vai mobilizar poucos conhecimentos. Então, ele é considerado um descritor que demanda pouca habilidade cognitiva do aluno. Então, um descritor bem fácil e vocês vão perceber no decorrer da aula como o aluno pode fazer para trabalhar e para resolver itens que estão relacionados com esse descritor. Então, vamos ver aqui que esse descritor ele se apresenta em alguns níveis. Nós temos aqui o nível 2, o nível 3 e o nível 4. Percebam que todos utilizam aí o verbo de comando localizar. O que é que vai diferenciar aí um descritor do outro? Então, o que diferencia seria o uso do gênero. Percebam que não é o gênero em si que vai aumentar o grau de dificuldade aí do descritor, mas seria o quê? O tipo de texto que eu vou usar. Em que sentido? No tamanho do texto, então uma extensão do nível 1 para o nível 3, nós temos textos que têm uma extensão bem maior. Também o grau de complexidade das palavras que são utilizadas nesse texto. Então, as informações que estão também são bem mais difíceis de um nível para outro. Então, seria o quê? Apenas isso. Então, de acordo com o nível, vai aumentando o grau de dificuldade aí do que vai ser pedido para o aluno. Então, vamos ver. O que é que esse descritor avalia? É importante que ao nos depararmos com um descritor, a gente entenda o que é que ele vai avaliar. Então, a gente tem que fazer aquele estudo do descritor para saber de que forma eu posso atuar na sala de aula para contribuir com o meu aluno. Então, o que é que ele avalia? Primeiro, ele vai avaliar o quê? De que forma o aluno vai recuperar as informações que se encontram na superfície textual. Então, por que é dito recuperar? Porque o aluno, ele vai ler o texto, ele vai ler o item e ele retoma o texto para recuperar a informação que foi pedida lá no texto. Veja que a informação, ela não requer muitas habilidades do aluno, porque ela está na superfície textual. Ela está escrita literalmente lá no texto. O que mais que ele avalia? As informações que estão claramente expressas. Como eu disse para vocês, elas estão literais, estão de forma clara. Então, o aluno, ele lê o item, retoma o texto e ele vai achar a resposta para esse item. Não demandam a realização de inferências. Então, o que é que isso significa? Que para o aluno responder, ele não precisa inferir. Então, ele vai diretamente ao texto e a resposta está escrita lá. Não precisa que ele faça inferências, não é necessário que ele fique procurando como resolver de uma forma assim mais difícil. Mas as habilidades cognitivas que são cobradas aqui são habilidades que estão literalmente lá no texto. E por fim, esta habilidade ela envolve alguns procedimentos. Por que existem esses procedimentos? Porque, de acordo com o nível, eu posso utilizar, por exemplo, o procedimento apenas de repetição daquilo que está no texto. Eu posso usar também o procedimento de paráfrase. E aí vocês vão perceber, quando nós estivermos lá falando das questões, que a paráfrase, ela demanda uma maior dificuldade para o aluno. Então, ele tem que mobilizar vários conhecimentos, ele tem que utilizar pistas para chegar a uma resposta. Além disso, nós temos a referenciação. Então, o aluno vai ter que fazer uso de anáforas para poder responder. E isso vai depender do nível em que esse descritor se encontra. Continuemos aqui. Então, o que é que eu posso fazer para que meu aluno consiga responder essas questões? Eu trouxe aqui para vocês algumas estratégias
que vão facilitar o trabalho do professor com a habilidade. Apesar de ser uma habilidade, como eu disse, que demanda pouco conhecimento do aluno, que está na superfície textual, que é bem fácil de o aluno responder, eu preciso trabalhar estratégias para que o aluno consiga responder essas questões. Então, vamos lá, que estratégias são essas? Então, a primeira estratégia, vejam aí, ó, localização por meio de uma repetição da informação. Então, o que é que acontece? Nesse tipo de questão, a mesma informação que está na questão, ela vai ser repetida lá no texto. Então, isso é um nível bem fácil para que o aluno entenda o texto. Eu vou ler o texto para que vocês compreendam de que forma o aluno deve operar nesse tipo de item. Então, temos aqui uma fábula, o vento e o sol. O vento e o sol estavam disputando qual dos dois era o mais forte. De repente, viram um viajante que vinha caminhando. Sei como decidir nosso caso. Aquele que conseguir fazer o viajante tirar o casaco será o mais forte. Você começa, propôs o sol, retirando-se para trás de uma nuvem. O vento começou a soprar com toda a força. Quanto mais soprava, mais o homem ajustava o casaco ao corpo. Desesperado, então o vento retirou-se. O sol saiu de seu esconderijo e brilhou com todo o esplendor sobre o homem, que logo sentiu calor e despiu o paletó. Então, a moral é, o amor constrói, a violência arruína. Então, aqui o item, ele pede o quê? De acordo com o texto. É muito importante que vocês frisem para o aluno que tudo que ele vai responder tem que ser de acordo com o texto. Porque às vezes os alunos não querem ler o texto e eles querem responder sem saber o que o autor colocou no texto. Então, qual é a informação que é pedida aqui do aluno de acordo com o texto? Então, a informação que é pedida aqui é saber quem é o mais forte. Então, nós vemos aí que tem o vento, que tem o sol e que tem nuvem. Quem é o mais forte? Então, eles fizeram o trato. Voltemos lá para o primeiro parágrafo, onde ele diz assim, ó. Sei como decidir. Aquele que conseguir fazer o viajante tirar o casaco será o mais forte. Então, quem é o mais forte? Quem conseguir fazer o viajante tirar o casaco. Então, essa informação, ela está literal lá no texto. Vamos ver. Então, o sol se escondeu atrás da nuvem e o vento começou a soprar. Vejam que aqui, nas alternativas, aparece lá na letra B, o vento. Mas será que é o vento? Vamos ver o que aconteceu. Quando o vento começou a soprar, quanto mais o homem ajustava o casaco ao corpo. Então, o que é que aconteceu? Quanto mais soprava, mais o homem ajustava o casaco ao corpo. Então, aconteceu o contrário do que é pedido aqui na questão, certo? Vamos continuar. Desesperado, o vento retirou-se. Então, o aluno já sabe que vento aqui não pode ser resposta, porque o vento fazia com que o homem ajustasse o casaco ao corpo. Não é nuvem, por quê? Porque nuvem foi usada aqui apenas para o sol se esconder atrás da nuvem. Então, também não pode ser resposta. Então, ficamos aí o sol e o viajante. Veja o que lá no final do texto é falado. O sol, né, lá na penúltima linha, o sol saiu de seu esconderijo e brilhou com todo o esplendor sobre o homem, que logo sentiu calor e despiu o paletó. Então, o aluno vai chegar à resposta certa, que quem tem mais força aí, segundo o texto, seria o sol. Vejam aí que bem fácil de o aluno identificar, é só ele retomar. Ele vai no texto e localiza essa informação que foi repetida lá no texto. Vamos ver outra questão. Então, aqui eu coloquei outra habilidade, né, que o aluno pode utilizar. Que habilidade é essa? É a paráfrase. Então, o que é a paráfrase? A paráfrase é quando eu falo determinada coisa ou determinado assunto, só que eu utilizo outras palavras para falar. Então, eu posso falar de outra forma, eu digo a mesma coisa utilizando outras palavras. Então, é o caso dessa questão.
Eu não vou ler o texto porque é o mesmo texto que foi usado na questão anterior. Então vamos direto aqui, o que é cobrado no item? Diz assim: o que levou o viajante a ajustar sua roupa ao corpo? Então o que é pedido? O fato que fez com que o viajante ajustasse sua roupa ao corpo. Percebam que lá no segundo parágrafo diz assim, ó: o vento começou a soprar com toda a força. Quanto mais soprava, mais o homem ajustava o casaco ao corpo. Então, assim, vejam que aí no texto existe o quê? O homem. E na questão foi substituído, não é o homem, é o viajante. Mas será que o homem e o viajante são as mesmas pessoas? É só você observar lá no início do texto, quando diz na segunda linha: viram um viajante. Então, são a mesma pessoa. O que é que o aluno tem que fazer? Através da troca de palavras, ele vai descobrir qual é a informação correta. Então, continuemos aqui. Então, o viajante, ele ajustou a roupa ao corpo. Lá no texto diz: o vento começou a soprar com toda a força. Quanto mais soprava, mais o homem ajustava o casaco ao corpo. Então, eu percebo aí que o que fez com que o homem ajustasse sua roupa ao corpo foi o quê? A questão do vento. E aí, nas alternativas, eu tenho a força do vento, né? Eu tenho a potência do vento, o esplendor do sol e a temperatura do sol. Então, eu tenho aqui a força do vento. Apesar de lá no texto não aparecer literalmente a palavra força, o que é dito lá? Quanto mais soprava. Então, aí o aluno vai fazer essa paráfrase. Significa o quê? Quanto mais soprava, quer dizer, quanto mais ele ficava forte, fazia com que o homem aí ajustasse sua roupa ao corpo. Então, aí a alternativa correta é a potência do vento, letra B. Vamos à outra estratégia. A localização por meio de anáfora direta. Então, a anáfora, como eu já disse, é a retomada de um texto ou de uma frase ou de uma palavra que foi dita anteriormente. Então, a anáfora ela pode ser feita de forma lexical, quando eu retomo uma palavra com outra, ou ela pode ser pronominal, quando eu faço essa anáfora através de um pronome. Eu vou ler o texto para a gente entender como acontece. Vamos lá. Então, o texto diz o seguinte: o medo de errar. A gente é a soma das nossas decisões. É uma frase da qual sempre gostei, mas lembrei dela outro dia num local inusitado, dentro do super. Comprar maionese, band-aid e iogurte, por exemplo, hoje requer expertise. Tem maionese tradicional, light, premium, com leite, com ômega 3, etc. Creme dental contra o amarelamento, contra o tártaro, contra o mau hálito, contra a cárie e contra as bactérias. É o melhor dos mundos. Aumentou a diversificação e com ela o medo de errar. Assim como antes era mais fácil fazer compras, também era mais fácil viver. Para ser feliz, bastava estudar, magistério para as moças, fazer uma faculdade, medicina, engenharia ou direito para os rapazes, casar com o sexo oposto, ter filhos, no mínimo 2, e manter a família estruturada até o fim do dia. Era a maionese tradicional. Então, nós temos aí uma crônica da Marta Medeiros e vamos ver o que é cobrado no item. Segundo o texto, o que provocou o aumento do medo de errar? Então, a gente voltando lá para o texto, nós vamos perceber que essa informação ela está lá no segundo parágrafo. Vejam que lá na última linha do segundo parágrafo diz assim: é o melhor dos mundos, aumentou a diversificação e com ela aumentou o medo de errar. Então vejam que nas alternativas não vai aparecer a palavra ela, o pronome ela. As alternativas estão relacionadas, por exemplo, letra A, ir às compras no supermercado, que é uma alternativa plausível porque ela existe no texto e se o aluno não lê direito, ele pode errar. A letra B diz fazer faculdade de medicina, que também está no texto, lá no terceiro parágrafo. A diversificação das coisas e casar e ter filhos. Então vejam que todas são alternativas plausíveis, mas o aluno tem que procurar qual é o gabarito, qual é a alternativa que responde à questão.
Então vamos ver o que é dito lá no texto. No texto diz assim, ó, e com ela o medo de errar. Então o aluno ele já sabe que o medo de errar veio com ela. Então esse pronome ela está se referindo a quê? Então ele tem que retomar e ver a que palavra esse pronome está se referindo. No caso aqui, o ela seria o quê? O aumento da diversificação. Vejam, aumentou a diversificação e com ela, quer dizer, ela refere-se à diversificação. Então, assim, o aluno vai chegar à resposta correta aí, que no caso é a letra C, a diversificação das coisas. Então, aqui nós encerramos a nossa aula de hoje. Eu agradeço por vocês terem participado e muito obrigada pela atenção.